Bom dia, alunos do sexto ano. Vamos relembrar o que nós já vimos, certo? Então, a revisão dessa nossa aula vai estar falando sobre o quê? Sobre as fontes históricas, o estudo, os vestígios. O que é a história? Então, vamos lá. A história ela vai estudar as mudanças ocorridas na sociedade. O que nós temos aqui? Nós temos dois modelos de carro e dois estilos de vida, modelos de roupa também. Correto? Só que a história ela também vai estudar as permanências. E o que são as permanências? Nós temos aqui uma capela, né, antiga. E a permanência é que ela permanece ao longo do tempo sendo restaurada, mas mantendo o mesmo estilo arquitetônico. Correto? Agora, nós vamos entender um pouquinho, né? Na verdade, relembrar um pouco o que nós vimos lá no passado, nas nossas aulas presenciais. O que são fontes históricas? São documentos, objetos que armazenam as histórias que alguém poderá utilizar para recordar no futuro, podendo essas fontes serem visuais, orais, escritas e materiais. As fontes históricas são muito usadas para legitimar a veracidade de algo. A veracidade de algo que esteja sendo exposto. Por exemplo, um jarro, um quadro, um documento antigo, uma foto antiga, uma peça de louça, uma xícara, um prato, enfim. E quem é que se utiliza das fontes históricas? Quem é o profissional que ele vai remontar a história, recontar a história a partir das fontes históricas? O historiador. E qual é o papel do historiador? O historiador ele é quem? Ele é o profissional que estuda a ação do ser humano no passado e em seus vários aspectos, econômico, o aspecto econômico, o aspecto da sociedade, o aspecto da cultura, das ideias do cotidiano. O historiador ele investiga e interpreta criteriosamente ou criticamente os acontecimentos, buscando resgatar a memória da humanidade e ampliar a compreensão da condição humana. Ou seja, como é que eu vou entender que algo aconteceu no passado? Criticamente, criteriosamente, com todo aquele cuidado, se eu não contar com a ajuda de um historiador, que é o profissional que vai montar como se fosse um quebra-cabeças para ele poder explicar na atualidade como aquela sociedade se comportava no passado. Qual era a prática econômica, qual era o estilo, como era a cultura daquela civilização. Correto? Vamos lá. E entra aí quem? Os sujeitos históricos. O que são os sujeitos históricos? Vocês lembram que eu comentei isso com vocês? Certa vez, na nossa aula, eu perguntei para vocês, vocês se consideram sujeitos históricos? E aí vocês me responderam que sim. Então, nós somos os sujeitos históricos. Os sujeitos históricos são todas as pessoas que participam do processo histórico sendo fundamentais nas ações de transformação cultural, política e econômica de uma sociedade. Existem dois grupos
Ou existem sujeitos históricos individuais e sujeitos históricos coletivos. É importante analisar o papel de todos os sujeitos históricos, seja eles individuais ou coletivos, ou seja, todas as pessoas que fazem parte de uma sociedade. Então, eu, vocês, os pais de vocês, os avós, os vizinhos, os primos, todos nós somos sujeitos históricos. Por quê? Porque nós fazemos parte da história. A nossa história, ela pode não chegar ao hall da fama, como a história do povo egípcio, de uma celebridade, mas tudo o que nós fazemos, tudo o que nós deixamos, ou o que nós geramos, daqui a mais uns anos, isso será um fato histórico. Eu sou um sujeito histórico e deixei fatos, vestígios históricos. Ok? Então, vamos lá entender um pouco. Todo vestígio deixado pelo ser humano é considerado uma fonte histórica. Então, o que é um vestígio? Né? O vestígio é algo que aquela sociedade deixou para trás. Por exemplo, a sociedade grega, a sociedade romana, essas sociedades, elas nos deixaram os modelos arquitetônicos, a democracia, a filosofia, enfim, uma riqueza muito grande, né? Historicamente, de fontes históricas que foram deixadas para nós. Correto? Então, a fonte histórica é algo que vai nos permitir um norte. A partir dali nós vamos poder entender, por exemplo, uma carta antiga, um testamento, a nossa própria certidão de nascimento, ela é uma fonte histórica. Por quê? Porque é o primeiro documento e é o documento que vai gerar outros documentos. Correto? Aí nós vamos ter o quê? As fontes históricas materiais. O que são as fontes históricas materiais? Objetos, como objetos de cerâmica, roupas, joias, brinquedos, construções, modelos arquitetônicos. O caso daquela igreja, né? Que a permanência dela ao longo do tempo persiste. Uma outra fonte histórica são as fontes orais. E o que são as fontes históricas orais? São os relatos, são os contos, são as narrativas, as entrevistas com os idosos. Sempre eu falo para vocês que quem tem um bisavô, um avô, uma pessoa idosa dentro de casa, tem um tesouro inestimável. Por quê? Porque essa pessoa, ela viveu muito tempo, ela já viveu coisas que nós ainda vamos viver. Não no mesmo contexto, na mesma forma, mas nós iremos viver. Certo? As fontes históricas visuais são as pinturas, os desenhos, os mapas, os cartazes, as fotografias. Isso são fontes históricas visuais. E as fontes históricas escritas são documentos, livros, cartas, testamentos. Ok? Crianças, eu espero que vocês reavivam, né, o que nós já estudamos, que vocês tirem um tempo para vocês darem uma
uma lida nesse material e vocês vão ver que tudo vai brotar assim, como se fosse um passe de mágica. Agora nós vamos para o nosso próximo conteúdo, que é o Egito Antigo. Nós vamos entender, né, por que o Egito Antigo ele é assim tão deslumbrante, tão maravilhoso, né, com histórias que nos fascinam e que fascinam a humanidade até hoje. Então vamos lá. Olha só, o Egito Antigo ele tinha uma sociedade que não tinha mobilidade social. Eu também já expliquei para vocês o que é a mobilidade social. É aquela sociedade em que o indivíduo ele é pobre e ele vai morrer pobre. Ele não vai sair da condição de pobre e chegar a uma condição melhor. Não, ele vai permanecer naquela condição. Então, a sociedade egípcia, ela é uma sociedade sem mobilidade social. Além de uma monarquia teocrática. O que é isso, professor Eve? Bom, uma monarquia, ela é governada por um rei, pelo imperador, pelo um faraó. E teocrática é que essa mesma pessoa, no caso nós estamos falando do faraó, né? A autoridade máxima, ele vai exercer os poderes administrativo, militar e religioso, certo? Como era a religião egípcia, né? A religião egípcia ela vai ser influenciada por diversos setores, né, da vida política, social, cultural do Egito. Bom, dava-se atenção aos deuses e aos mortos, que é menos aos vivos. Ou seja, na religião egípcia, os deuses e os mortos, eles tinham total atenção, tinham mais atenção para os deuses e para os mortos do que para os próprios vivos, correto? Então, olha só uma desigualdade, mas o povo egípcio da antiguidade era de uma servidão ímpar, ou seja, eles não questionavam nada. Então, enquanto os templos eles eram construídos com pedras duras e caras, as casas, né, dos civis, elas eram feitas de tijolos cru e eram extremamente frágeis e de pouca durabilidade, ou seja, numa chuva, um período chuvoso, desmoronava, desmanchava, enfim, e o indivíduo estava no relento. Não é porque o Egito ele está localizado no deserto do Saara, na África, que não vai ocorrer chuva. Vai sim. Existem as mansões, que é o período das grandes chuvas, é o período da cheia, né? O rio Nilo ele transborda e vai inundar os campos, e o período, né, que o rio Nilo ele está das cheias do rio Nilo, o solo ele fica fertilizado. Por quê? Porque vai acumular no solo material orgânico. Mas isso é uma história para uma outra ocasião. Vamos seguir. Então, a religião egípcia, além dela dar mais
atenção para os mortos e para os deuses, a religião, os egípcios, eles eram politeístas. Nós sabemos o que é o politeísmo. É aquela religião que tem crença em diversos deuses, né? No caso dos egípcios, eles eram politeístas, eles adoravam diversos deuses em cerimônias patrocinadas pelo Estado, ou seja, um culto oficial, em que se destacava a adoração a Amon-Ra. E em cerimônia, né, populares, ou seja, um culto popular, que predominava a adoração a Íris, a Ísis e a Horus. Não sei se vocês já perceberam aqui que existe uma divisão. Um determinado grupo reverende um determinado Deus, enquanto a população faz referenda, né, a outros deuses, como se até entre os deuses existisse a classe, a elite e os deuses mais inferiores. Muito bem. E uma das características, né, da religião egípcia era que, além de ser politeísta, né, a religião egípcia, a religião tinha uma mistura assim, antropomórfica, que é o formato de homem, né, o homem, zoomórfica, deuses animais, e aí no caso nós temos o cachorro, nós temos o falcão, nós temos o crocodilo, enfim. E nós temos o antropomórfica, que é aqueles deuses que o corpo era de homem, mas a cabeça era de animal. Correto? Uma outra característica da religião egípcia era que eles acreditavam na vida após a morte. Então, como é que se dava isso? Os egípcios, eles desenvolveram uma técnica de embalsamar os corpos. Morria alguém e essa pessoa tinha o corpo embalsamado ou mumificado, né? Por que os egípcios faziam isso? Porque os egípcios, eles acreditavam que o corpo que estivesse preparado, ele ia encontrar o espírito numa outra vida, encontrava o corpo e voltava para aquele corpo. Por quê? Porque o corpo estava em perfeito estado. Correto? Só que tem um detalhe aí. Todos os egípcios tinham direito a esse processo de mumificação? Não. Por quê? Somente a elite, somente a nobreza tinha o direito de ter o seu corpo mumificado, preparado. Primeiro, porque era um processo demorado e muito caro. Segundo, só a nobreza podia fazer isso. Os outros mortais, os egípcios comuns, eles eram enterrados em sepulturas nas areias do deserto. Crianças, eu espero ter reavivado esse conteúdo que nós vimos no primeiro bimestre e no segundo bimestre. Eu desejo a todos vocês um excelente dia e até a nossa próxima aula. Tchau!